Estou tão entusiasmada por vir falar sobre este livro. Foi um livro que eu adorei ler, com certeza um dos meus favoritos do ano, mas sobretudo foi toda uma experiência muito para além da leitura normal e eu já vou explicar porquê. Fé, Esperança e Carnificina, do Sean O'Hagan e do Nick Cave, é um livro que surgiu de várias conversas telefónicas que eles foram tendo ao longo do confinamento, que foi uma altura que mudou para sempre a vida de toda a gente em todo o lado no mundo. E eles criaram aqui uma relação especial e lá está, na questão do confinamento, criaram conversas de horas sobre variadíssimos temas e foi aí que o Shane lembrou-se de gravar essas conversas e passá-las para um livro. O livro é basicamente todo, não sei se dá para ver, o Sean a fazer perguntas sobre diversificados temas ao Nick Cave e as respostas do Nick Cave são, se calhar, aquilo que eu esperava dele como fã. São respostas muito simples, na verdade, muito diretas, muito ao estilo do Nick Cave, com muitos foda-se e fucks pelo meio, mas ao mesmo tempo de uma eloquência, de uma sensibilidade, de uma profundidade que também encontramos naquilo que ele cria, seja nos livros. Eu há uns anos atrás li o Bunny dele, gostei muito, mas principalmente na música, que é mais por aí até que ele é conhecido. Também encontramos essa sensibilidade, essa angústia, essa dúvida existencial. E este livro é muito sobre isso, sobre processo criativo, mas também muito sobre aquilo que é a vida pessoal do Nick Cave, as perspectivas dele sobre a vida, principalmente por coisas que o marcaram profundamente. E há claramente aqui a questão da morte do Arthur, do filho dele, que faleceu em 2015. O Nick Cave diz mesmo que separou claramente a vida dele em duas, antes da morte do Arthur e depois da morte do Arthur. Isso teve um impacto nele super profundo em todos os aspectos, na forma como ele cria, na forma como ele pensa e enxerga tudo, mas principalmente no relacionamento com os outros e com ele próprio. Nós aqui percebemos claramente que ele acabou por se tornar uma pessoa muito espiritual. Ele fala também muito sobre essa questão no livro, muito. Foi uma das coisas, lá está, a fé, foi uma das coisas que eu mais adorei no livro. Eu vi aqui uma pessoa que em alguns momentos pareceu-me a mim, e quem sou eu, mas pareceu-me a mim ser até narcísica, muito autocentrada, mas também o outro lado da moeda é que ele pareceu-me uma pessoa que fez um acordar espiritual de alguma forma. Depois ele também teve que lidar com o luto da morte da mãe, com quem ele tinha uma relação brutal. A morte da Anitta também foi muito impactante para ele. E a morte do filho, para ele e para a mulher, foi ali muito difícil. Aliás, ele fala sobre sofrimento e luto, como eu acho que nunca li em lado nenhum. Eu senti mesmo que ele conseguiu passar na conversa para o livro exatamente aquilo que alguém que está a sofrer profundamente sente, e isso não é mesmo nada fácil. Aqui a outra parte boa da moeda que eu senti muito no livro e nesta parte do despertar espiritual é que ele claramente assumiu outra postura, uma postura de abertura. O luto trouxe-o à vida nesse sentido, uma espécie de renascer. Ele tornou-se claramente uma pessoa muito mais receptiva, muito mais empática. Ele salienta várias vezes a importância que tem nós termos compaixão pelos outros, que a morte é uma coisa muito natural, mas destrutiva até certo ponto, mas que nos obriga a criar. E ele fala muito sobre o propósito, a importância da família, a importância de criar, a importância de realmente fazermos diferença na vida das outras pessoas, de sentirmos que nós somos o mundo somos nós, que temos que estar para os outros. Este sentimento de generosidade é muito bonito de se ver num livro que também nos mostra tanto sofrimento e tanta coisa que ele passou. Depois é uma ode à arte, que eu adorei, revi-me tanto nisto também. Ele é uma pessoa profundamente apaixonada pela arte. É quase como se a arte exercesse um poder místico sobre ele, principalmente a pintura, o que achei muito interessante, e depois até a cerâmica, que é uma coisa que ele se envolveu nos últimos anos. Eu achei muito bonito. Senti-me também muito representada nisso. O quão a arte não só nos consegue fazer expressar aquilo que vai dentro de nós, mas como consegue exercer um poder tão grande sobre nós. É uma coisa maravilhosa, muito emocionante para quem se revê nisto.
parte do processo criativo eu achei maravilhoso, principalmente pela questão do debate aqui da fé. O Nick Cave, ao contrário do que se calhar muita gente acha, considera-se uma pessoa que sempre foi muito religiosa, não só no sentido espiritual, mas mesmo de fé, de religião. Não obrigatoriamente no sentido tradicional da palavra, mas ele acredita realmente em algo maior do que isto. É uma pessoa muito, muito aberta, muito receptiva a este tipo de crenças. Ele acredita que a fé é importantíssima e ele acredita mesmo na figura de Deus, seja lá isso que for, o que eu achei muito interessante. E o próprio processo criativo dele reflete muito esta fé, é muito, muito interessante. Ao contrário daquilo que eu estava à espera, eu sentia um bocadinho que o Nick Cave escrevia com a alma ou uma coisa do género, e o processo criativo dele é um bocadinho diferente. Ele tem primeiro uma imagem na cabeça muito forte, depois também aqui a influência dos sonhos, e é a partir dessa imagem que ele começa a escrever. É muito interessante este processo criativo. A forma como ele depois se fecha no estúdio também é muito interessante. Foi aqui muito discutido até a criação do álbum do Ghosteen, que foi gravado no estúdio de vocalista dos Coldplay, que eles também são muito amigos. Depois o do Carnage. São álbuns diferentes, ele também é muito desapegado a essa ideia de continuidade. Eu acredito que para os fãs seja difícil, eu como fã faz-me talvez muita confusão às vezes perceber a evolução de um artista, mas pela perspectiva do artista é mesmo, até para eles é difícil fazer esse desapegar ao que já foi e criar algo original, de raiz, é brutal. Pá, eu adorei. Ele diz mesmo que o processo criativo dele é quase uma espécie de renascer espiritual, de uma forma qualquer de rendição, em que ele está ali num estado quase de semiconsciência, quase que, não sei, ele aqui, é aqui que eu vejo até um lado mais narcísico e mais creepy, é quase como se ele fosse uma espécie de líder de uma seita qualquer, mas ele sente mesmo esse propósito, não de criar num sentido egoísta, de só basicamente dar às pessoas aquilo que ele sente, mas no sentido em que cria impacto nas pessoas, em que de facto ele acredita que pode mudar, pode ajudar a vida das pessoas, pode salvar vidas em algumas circunstâncias. Criei ainda uma relação de maior admiração do Nick Cave com este livro. Gostei muito da forma como ele encara o passado e as atitudes dele, principalmente enquanto jovem, a questão da toxicodependência, ele foi viciado em heroína. Todas estas coisas que nos fazem crer que ele foi uma pessoa, sei lá, muito desapegada deste lado de fé. Não, ele justifica isso no livro de uma forma muito interessante. Não sei, eu acho este livro, para mim em particular, é mais do que interessante, tem mesmo um peso muito maior do que isso. Liga tudo aquilo pela qual eu sou interessada, curiosa, apaixonada, que é o processo criativo, que é a arte, que é esta coisa maior do que nós próprios enquanto indivíduos. Desconhecia muito, muito, muito daquilo que é este universo do Nick Cave. Achei muito interessante porque eu também não sabia. O Nick Cave nasceu em Melbourne, cidade onde eu tive este ano, portanto, ainda foi mais fixe para mim ler isto por diversas histórias que ele conta da sua infância, da adolescência, etc. Se tiverem a oportunidade e forem pessoas como eu, que são umas cuscas e absolutamente viciadas em saber todos os pormenores das figuras que admiramos, leiam, porque é muito, lê-se muito, muito bem. É como se nós estivéssemos basicamente a ouvir um podcast de duas pessoas super, super inteligentes, super interessantes, com pontos de vista totalmente diferentes, muitas vezes, em alguns temas. É um daqueles livros que nos acrescenta imenso, imenso, imenso. Se já leram, deixem aqui em baixo. Beijinhos e até para a semana!